Olá pessoal, eu sou a Júlia e este é o Japa Pop TV, o espaço onde a gente conversa de forma séria sobre cultura pop, cultura japonesa, comportamento e principalmente saúde mental. Eu moro aqui no Japão há alguns anos, hoje eu sou muito feliz na minha concha, no meu espaço, mas nem sempre foi assim. No começo da minha jornada como imigrante, a adaptação foi dolorosa e muito difícil. Teve momentos em que a solidão pesou, tanto que eu achei que não ia conseguir. Teve dias em que eu quis desistir de tudo, arrumar as malas e voltar, porque parecia que eu tinha batido num muro invisível. Só que a vida me ensinou algo precioso aqui. Por mais que a gente ache que está tudo perdido e que não existe uma saída, sempre tem uma saída. Nos meus momentos mais escuros, quando eu achava que era o fim da linha, o universo agia. Alguém me estendia uma mão, uma palavra de incentivo surgia do nada, ou uma oportunidade mudava tudo. Eu descobri na pele que o apoio existe, mesmo, onde a gente menos espera. Mas quando a pessoa não consegue ver essa saída e quando o peso da cobrança faz a mente se fechar completamente, o que fazer? Para você entender o limite desse isolamento, deixa eu te contar uma história real que aconteceu aqui no Japão. Viver em sociedade é assinar um contrato invisível. A gente promete ser um bom filho, um funcionário exemplar, um cidadão de bem e produtivo. Mas o que acontece quando o peso desse contrato fica sufocante? Quando o erro não é perdoado e a vergonha de falhar dita o nosso destino? No Ocidente, quando o desespero bate, é comum as pessoas buscarem tratamentos, mudarem drasticamente de carreira, declararem falência e se rebelarem contra o sistema de forma aberta. No Japão, para os indivíduos que se veem encurralados por esse colapso, a resposta pode ser o fim silencioso da própria identidade. Mas calma aí, não é o que você está pensando. É a escolha de apagar o nome, o passado, os amigos e continuar respirando como um fantasma na multidão. Hoje, a gente vai entender o que se passa na cabeça de alguém no segundo exato em que decide que a única forma de continuar viva é deixando de existir para o mundo. Para quem olha de fora, o Japão é o ápice da ordem, da segurança e do sucesso tecnológico. Mas a engrenagem que move esse país funciona à base de uma exigência psicológica implacável. Para entender por que essas pessoas decidem evaporar, a gente precisa mergulhar em dois conceitos culturais profundos: o giri e o haji. O giri é o senso de obrigação social. Desde muito cedo, o japonês é ensinado que o coletivo importa muito mais que o indivíduo. Você deve honrar seus pais, sua escola, sua empresa. O seu sucesso não é só seu, é do grupo. E, consequentemente, o seu fracasso também não é só seu. Se você falha, você desonra toda a sua linhagem e a sua comunidade. É aí que nasce o haji, a vergonha destrutiva. Nas culturas americanas ou europeias, o fracasso financeiro ou pessoal costuma gerar sentimentos individuais de culpa, frustração ou tristeza. As pessoas costumam recomeçar do zero, de peito aberto. No Japão, para quem absorve a tradição ao pé da letra, o fracasso é encarado como uma humilhação pública e social intransponível. O medo de olhar nos olhos das pessoas e ver o julgamento é tão paralisante que o cérebro daqueles que estão em crise começa a buscar rotas de fuga radicais. A solidão que essas pessoas sentem antes de desaparecer não é a solidão de quem está sozinho em um quarto. É a solidão de estar cercado por milhões de pessoas e não poder gritar por ajuda. Não existe espaço para a vulnerabilidade. Dizer estou cansado ou não aguento mais é visto como fraqueza de caráter. Quando a pressão interna se torna maior do que a estrutura aguenta, a mente racha. E a pessoa percebe que a única forma de salvar a família da vergonha é se tornando invisível. Embora a vergonha seja o fio condutor histórico e os gatilhos práticos para o Johatsu, que significa evaporar em japonês, são variados. E muitas vezes envolve uma questão urgente de sobrevivência física. Além das pressões clássicas como a ruína financeira por dívidas de jogo ou esgotamento no ambiente de trabalho, onde certos funcionários cumprem jornadas desumanas até o limite do colapso físico,
Existe um outro lado, muito mais sombrio e perigoso para essas fugas. Mulheres e homens vítimas de abusos constantes, violência doméstica ou de perseguidores obsessivos encontram no Johatsu a única saída para continuar respirando sem o medo constante de serem atacados ou silenciados. Quando os canais legais falham em garantir uma proteção rápida ou quando a vítima se sente completamente desamparada pelo sistema, sumir do mapa e apagar o seu próprio rastro se torna um escudo definitivo de sobrevivência. Da mesma forma, pessoas que caem nas teias de extorsão de agiotas violentos ou de membros da criminalidade organizada recorrem a essa renúncia da identidade para blindar a si mesmas e os seus parentes de agressões físicas iminentes. É uma escolha cirúrgica. Ou eu permaneço visível e vulnerável à violência, ou eu abandono tudo o que sou para garantir a minha integridade física. E não podemos esquecer as crises familiares e acadêmicas. O divórcio ainda é um tabu pesado em muitas regiões tradicionais. Em vez de passar por um processo doloroso que vai expor os problemas do casal para toda a comunidade, um dos cônjuges simplesmente sai para trabalhar e nunca mais volta. No caso dos jovens, a pressão começa muito cedo. Por exemplo, no vestibular, alunos que passam anos estudando e fracassam nas provas das universidades de elite sentem que destruíram um futuro que os pais planejaram. O peso da decepção é tão grande que eles fogem de casa, preferindo o exílio ao confronto. Mas como alguém consegue desaparecer completamente em um dos países mais vigiados e tecnológicos do mundo? A resposta vai te surpreender. Claro, pagando por isso. No Japão, o desespero alheio deu origem a um mercado altamente profissionalizado e exclusivo, as Ionigeya, empresas de fuga noturna. Elas operam na legalidade disfarçadas como companhias de logísticas comuns, mas os serviços delas é quase militar. Os preços variam de acordo com os riscos. Uma fuga simples pode custar $500. Mas se o cliente estiver fugindo de perseguições ou de ambiente abusivo, o valor pode facilmente ultrapassar os 5.000, devido às táticas necessárias de contra-espionagem. A operação funciona em segredo absoluto. Dias antes, agentes mapeiam as câmeras da rua, descobrem pontos cegos e cronometram os vizinhos. A ação acontece sempre na clara da noite, entre 2 e as 4 da manhã. Em menos de 30 minutos, roupas e documentos essenciais são jogados na van. Eles usam fitas adesivas especiais nas portas para que o barulho das trancas não acorde ninguém. Quando o sol nasce, a casa está vazia. O cliente foi levado para outra província com ordens estritas. Destrua seu chip, mude de nome e suma das redes sociais. E o que dizem as estatísticas? De acordo com os relatórios mais recentes da Agência Nacional de Polícia do Japão, o país registra anualmente cerca de 80 a 90 mil casos oficiais de pessoas desaparecidas. No ano de 2023, por exemplo, a polícia registrou exatamente 9.144 relatórios de desaparecimento, marcando o terceiro ano consecutivo de crescimento desses números. Para você ter uma ideia do que isso significa, são 246 pessoas desaparecendo por dia, ou seja, 10 pessoas a cada hora dentro do país. A polícia local aponta que cerca de 90% dessas pessoas registradas acabam sendo localizadas vivas no decorrer do ano, muitas vezes envolvendo idosos que se perdem devido à demência, um problema crescente no Japão. No entanto, uma parcela significativa simplesmente desaparece para sempre por escolha própria, cortando qualquer tipo de comunicação. E por que a polícia não caça quem some por conta própria? É aqui que entra um choque mais bizarro desse fenômeno. Na Europa ou nas Américas, o Estado inicia buscas imediatas cruzando os dados digitais. No Japão, as leis de privacidade são as mais rígidas do planeta. O direito de ir e vir e de manter a privacidade é protegido de forma absoluta pela Constituição japonesa. Se um adulto decide sair de casa por livre e espontânea vontade, a polícia é proibida por lei de intervir, a menos que haja prova evidente de crime, perigo ou um bilhete de perigo iminente.
O sistema protege o direito do cidadão de sumir. E para onde vão esses evaporados? Eles encontram abrigos em bairros que foram apagados dos mapas oficiais durante décadas, como Sanya, em Tóquio, ou Kamagasaki, em Osaka. Distritos onde os donos de pensões alugam quartos cobrando em dinheiro vivo, sem exigir documentos ou fiador. Para sobreviver, eles trabalham na informalidade, construção civil ou limpeza pesada, recebendo o envelope no fim do dia, sem impostos, sem registro, sem rastro digital. Eles se tornam invisíveis. O impacto atinge o coração da economia por causa das leis trabalhistas rígidas. Uma empresa não pode demitir quem sumiu sem aviso. Eles precisam manter a vaga aberta por semanas por precaução legal, gerando um caos logístico silencioso que o orgulho corporativo esconde. Nos últimos anos, as novas gerações começaram a questionar essa cultura do trabalho excessivo, mas o estigma do fracasso público ainda é uma barreira gigante. Pesquisas feitas por organizações não governamentais, como a Associação de Suporte à Busca de Pessoas Desaparecidas do Japão, alertam que os dados oficiais da polícia são apenas a ponta do iceberg. Como muitas famílias escondem o sumiço dos parentes por puro medo da vergonha social, a associação estima que o número real e não registrado de pessoas que escolhem evaporar pode ser várias vezes maior do que as estatísticas que o governo mostra. O verdadeiro custo do Johatsu, portanto, não é medido em ienes ou produtividade, ele é medido em lágrimas. Ao contrário da morte real, onde existe um corpo, um funeral e um ponto final definitivo, a evaporação deixa quem fica em um estado de luto suspenso, para sempre. As mães, esposas e filhos dos evaporados passam o resto da vida em um limbo emocional constante. Eles se perguntam todos os dias: será que ele está vivo? Será que ele está passando fome? Será que a culpa foi minha? Algumas famílias gastam todas as suas economias da vida contratando detetives particulares, os únicos que aceitam caçar esses rastros por fora do radar da polícia. Mas a grande maioria nunca recebe uma resposta. Eles são forçados a viver com o silêncio eterno de alguém que preferiu o apagamento social a continuar ao lado deles. Os evaporados do Japão não são um caso de polícia. Eles são um sintoma visível de uma sociedade que exige perfeição absoluta, mas oferece pouquíssimo espaço para um recomeço. Num mundo onde falhar é considerado imperdoável, o desaparecimento voluntário se torna o último grito de liberdade de quem não aguenta mais o peso da própria existência. Viver de aparências tem um preço alto demais. Se o mundo exigisse que você fosse perfeito o tempo todo, quanto tempo você aguentaria antes de querer sumir no ar? E como eu disse lá no começo do vídeo, por mais que a dor aperte e a gente sinta que está em um beco sem saída, a saída sempre existe. Se você está me assistindo agora, está passando por um momento de exaustão, de pressão no trabalho, na família ou na vida pessoal, e tudo parece insuportável, por favor, não carregue esse peso sozinha. O erro e a dificuldade fazem parte da nossa jornada e não definem quem você é. Existem caminhos de apoio e orientação. Procure ajuda profissional, converse com alguém de confiança ou busque canais de suporte emocional. Lembre-se sempre, a sua vida e a sua mente importam. E o recomeço é sempre possível sem que você precise apagar quem você é. Se você chegou até esse momento do vídeo, eu quero fazer um agradecimento muito especial, do fundo do meu coração e com todo o carinho do mundo. Este é um assunto extremamente importante, denso e que simplesmente não dá para explicar em um vídeo rápido de 5 minutos. Eu sei que vivemos em uma época onde as pessoas não têm paciência para conteúdos longos. Por isso, quem assistiu até o final tem todo o meu respeito e a minha gratidão. Muito obrigada. Vídeos assim dão um trabalho gigante para fazer, tem horas de pesquisa profunda, escrita de roteiro, gravação e edição detalhada por trás de cada minuto. É um processo cansativo, mas que eu faço com o maior amor do mundo para trazer conteúdos que façam a diferença na vida das pessoas.
Se você puder valorizar esse esforço, deixe seu like, se inscreva aqui no Japapop TV, deixe também um comentário com a sua opinião ou com sugestões de novos temas que você quer ver por aqui. Também, se tiver um amigo que se interesse por esse tipo de conteúdo, compartilhe com ele se puder, por favor. Vocês não têm ideia do quanto um simples comentário de apoio me ajuda a continuar produzindo e a fazer o canal crescer. Eu vou ficar muito, muito agradecida mesmo, tipo, de todo o meu coração. Enfim, cuidem da sua saúde mental, cuidem da cabecinha, do coraçãozinho e até o próximo vídeo. Beijos!